Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Tema do Dia. Eu sou o Diogo Orgães Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, e hoje vamos analisar o atual momento do Tottenham. O clube londrino atravessa uma grave crise de resultados que culminou nesta terça-feira, uma pesada goleada em Madrid, frente ao Atlético. Este jogo fica marcado por situações caricatas, nomeadamente a substituição de guarda-redes de apenas 22 anos, aos 17 minutos, depois de ter sofrido 3 golos. Humberto, bom dia. Bom dia, Diogo. Vamos começar por este acontecimento. Alguma vez tinha acontecido uma troca de guarda-redes tão cedo num jogo de Champions League? Num jogo de Champions League já tinha acontecido, o caso de Anthony Kinski não é novo numa troca tão cedo, ainda assim é novo no contexto que é, porque Anthony Kinski sai não estando lesionado, que foi o que aconteceu com os seus recordistas, se quisermos, de guarda-redes que saíram mais cedo. Anthony Kinski é o primeiro a ser substituído depois de ter uma debacle de erros tremenda, que culminou com 3 golos de rajada da equipa do Atlético de Madrid. Outros lances que poderiam ter originado também outros golos. É de facto uma noite para esquecer-se de Anthony Kinski, ou se quisermos 15 minutos para esquecer, 9 minutos para esquecer de Anthony Kinski. Estamos a falar de um guarda-redes muito promissor, de 22 anos, como tu fazias referência, que foi contratado em janeiro do ano passado ao Slavia de Praga, depois de ter feito uma primeira metade de época absolutamente fabulosa no Slavia de Praga, a disputar competições europeias, e foi apresentado como sendo um guarda-redes do futuro e privilegiando muito o jogo com os pés. Não deixa de ser curioso que ontem tenha sido precisamente os pés a tramar a exibição de Anthony Kinski. Igor Tudor falou na conferência de imprensa sobre o assunto, e é curioso como um treinador que está a fazer desde que substituiu Thomas Frank, não está a conseguir impor o seu dedo na equipa do Tottenham, tenha tido a frontalidade que teve, ao falar sobre a forma como quis agitar a equipa com a saída de Vicario e a entrada de Anthony Kinski, e percebeu que durante o jogo e aos 17 minutos o melhor mesmo era proteger o jogador mediante tudo aquilo que estava a acontecer. Eu acho que pode ser uma péssima forma de proteger o jogador, apesar de o jogo estar de facto a correr bastante mal para Anthony Kinski. Não era apenas para Anthony Kinski, e seria a equipa que possivelmente poderia dar a volta. Deixa-me-te dizer que, mediante aquilo que tu também tinhas questionado, que os 2 exemplos mais prematuros de substituições que aconteceram na Liga dos Campeões enquanto formato de Champions League, ou seja, desde 1992, prende-se com uma substituição de Peter Gulaxi com o Leipzig frente ao Celtic no dia 5 de outubro de 2022, época 22-23. Ele foi substituído, o guarda-redes húngaro, aos 13 minutos, depois de ter rompido o ligamento cruzado, saiu lesionado. Mais atrás, na época 99-2000, mais concretamente no dia 19 de outubro de 1999, o guarda-redes croata Dražen Ladić foi substituído enquanto representava o Dinamo de Zagreb numa partida frente ao Sturm Graz, também devido a uma lesão. A substituição mais cedo de um guarda-redes que aconteceu até em formato de Taça dos Campeões Europeus foi na época 1981-82, final da Taça dos Campeões Europeus, onde o guarda-redes do Aston Villa, Jimmy Rimmer, foi substituído aos 10 minutos. Ele tinha-se lesionado na última partida do campeonato inglês frente ao Swansea. Achava que poderia recuperar, passaram 5 dias, ele foi a jogo, mas aos 10 minutos percebeu que não conseguia levantar o braço para defender e pediu a substituição, e aos 10 minutos é a primeira substituição. Mas todos estes 3 momentos, e já aconteceram outras substituições antes dos 17 minutos, mas todas elas por lesão, por opção, a substituição de Anthony Kinski foi a primeira que aconteceu na Champions League. Olhando para a partida no seu cômputo geral, achas que este resultado, bem como a exibição dos londrinos, acaba por ser o espelho da temporada do Tottenham? É completamente o espelho da temporada do Tottenham, daí até titularmos de alguma forma este tema do dia como a lei de Murphy. A época do Tottenham está efetivamente, tudo o que pode correr mal, corre mal. Estamos a falar de grandes investimentos, grandes jogadores lesionados, Rodrigo Betancourt, Maddison, Mohamed Kudus, custou 40 milhões à equipa do Tottenham quando o contratou ao West Ham. Estamos a falar de jogadores muito importantes que custaram muito dinheiro. O Tottenham investiu cerca de 270 milhões de euros na última janela de verão e também na janela de inverno. Xavi Simons, por exemplo, e tudo está a correr mal. É uma equipa que não está a conseguir engrenar-se depois de uma época que também, apesar de ter culminado com a Liga Europa,
Não correu bem, a equipa do Tottenham esteve até à penúltima jornada para garantir a manutenção, terminou em 17º lugar, ficou na primeira posição acima da zona de descida. O Tottenham não desce divisão desde a época 71-72 e 77-78, perdão, e portanto esta derrota e a forma como acontece é de facto o transportar para nu tudo o que está mal planeado e mal organizado por parte da equipa do Tottenham, quando se poderia pensar que havia um treinador de projeto com a chegada de Thomas Frank. Ficou a perceber-se que o treinador dinamarquês, mesmo com todas as qualidades que tem, se calhar não tem o perfil para treinar uma equipa como o Tottenham. Recorde-se que ele veio do Brentford e de excelentes trabalhos no Brentford, mas a verdade é que o Brentford nunca teve aquele, apesar de se manter ao longo de todo este período na Premier League, nunca teve o step-up de passar a ser uma equipa consolidada na primeira metade da tabela classificativa da Premier League. Sempre que entrava nessa primeira metade, a equipa quebrava o seu ritmo competitivo e vimos que Thomas Frank não conseguiu fazer esse aporte como treinador também no Tottenham. E o Tottenham está a fazer uma época miserável, não há outra forma de expor, mesmo estando nos oitavos de final da Liga dos Campeões e tendo conseguido isso, colocando-se nos primeiros lugares da Champions League. A verdade é que internamente é uma equipa que tem demonstrado grandes debilidades, está a lutar pela sobrevivência, e o jogo de ontem em Madrid colocou a nu todas essas fragilidades, desde logo também com a troca de treinador. Igor Tudor nunca foi um treinador olhado com bons olhos por parte da crítica britânica, e eu diria que tem o caminho muito apertado, até porque vamos ver mais à frente com um calendário não propriamente fácil, e eu não acredito que Igor Tudor vá terminar sequer a temporada ao serviço do Tottenham como treinador. Já fomos aqui falando do que tem corrido mal ao Tottenham esta temporada. Aliás, fizemos uma peça no 0-0 que o Tottenham pode ser o primeiro vencedor da Liga Europa a descer a divisão no ano seguinte. Aproveito para recomendar, caso queiram navegar pelo nosso site sobre essa peça. Humberto, eu pergunto-te agora, como é que surgiu esta queda? Como é que o Tottenham chegou a este ponto? Há perdas consideráveis e muito importantes que o Tottenham foi tendo ao longo da sua história, e eu diria que desde a saída de Son perdeu muita da sua identidade, e o Lloris também. A equipa consegue ganhar novas referências, mas nunca conseguiu manter o nível de equilíbrio constante alto que teve durante os períodos, principalmente a passagem do sul-coreano e também do guarda-redes francês. E essas foram duas peças muito difíceis de serem substituídas. A equipa do Tottenham nos últimos anos conseguiu equilibrar com jogadores de grande valia. Nós já falávamos aqui do James Maddison, mas também do Brennan Johnson, que foi vendido, por exemplo, muito recentemente ao Crystal Palace. Isso demonstra até, aqui fazendo uma analogia geográfica, um desnorte da equipa de Norte de Londres, como é apelidada a equipa do Tottenham. E, portanto, eu diria que este planeamento por parte dos homens de bastidores, com grandes investimentos do meio-campo para a frente, nunca foram salvaguardados, com até algumas seguranças mais defensivas que a equipa podia ter. Há internacionais argentinos, há internacionais de vários países, mas não há aquele jogador que possa traduzir uma grande confiança, principalmente na hora de atacar. O Tottenham, nesta altura, ou na hora de atacar os jogos, começando pela defesa, nesta altura o Tottenham é das equipas que menos ganha na Premier League. Estamos a falar de 7 vitórias apenas em 25 jogos, 26 jogos, nesta altura leva 29 jogos, obrigado pela correção, Diogo, que leva à Premier League. Pior mesmo, só o Wolverhampton, que ganhou 2 jogos muito recentemente, tem 3 vitórias, o Burnley tem 4, e depois está, juntamente com o Nottingham Forest, o West Ham e o Leeds, são as 4 equipas que têm 7 vitórias e estão, de facto, nos últimos lugares da tabela classificativa. Mas eu diria-te que esta forma como a equipa planeou a temporada, organizou a temporada, com um treinador que, se calhar, é óbvio que toda a gente acreditou que Thomas Frank podia demonstrar a sua qualidade de uma forma mais vincada num clube que pudesse lutar por outras aspirações. A verdade é que não conseguiu fazer esse crescimento enquanto treinador. A equipa ressentiu-se bastante disso, e a competitividade do futebol inglês colocou a nu essas fragilidades, a juntar os infortúnios das lesões,
que a equipa teve, como também já fizemos referência, e toda essa situação leva a que o Tottenham chegue a este ponto. É um ponto muito frágil, porque como tu disseste e nós escrevemos hoje, estamos a falar de uma equipa que chegou à final da Liga Europa, ganhou a Liga Europa ao Manchester United na última temporada, tem um historial imenso no seu palmarés, é uma das equipas, até há bem pouco tempo, estava nas crónicas candidatas a lutar pelo título da Premier League, e nesta altura ninguém olha para o Tottenham como um perigoso papão que pode efetivamente causar moça aos adversários. E por isso eu diria que não é um desinvestimento, mas é uma desorganização que o clube demonstrou ao longo das 2 últimas temporadas, que coloca o clube neste patamar em que nas 2 épocas está a lutar por sobreviver na Premier League. Humberto, estamos na reta final da temporada e para fechar este tema do dia, pergunto-te, faltam 9 jornadas para finalizar a Premier League. A descida acaba por ser um cenário provável? Eu diria que face à contingência de quem está perto da equipa do Tottenham e o calendário, é provável o cenário, naturalmente. Eu diria que não é expectável que isso possa acontecer. O Tottenham, ainda assim o Tottenham, importa dizer que vem de uma série de 12 jogos sem ganhar na Premier League. Os últimos 12 jogos a equipa do Tottenham consegue 3 empates e o resto são derrotas, vem de 6 derrotas consecutivas na Premier League. A última vitória foi diante do Crystal Palace a 28 de dezembro, para a Premier League. A última vitória que conseguiu foi para a Champions League diante do Eintracht Frankfurt a 28 de janeiro. É uma equipa que não tem conseguido entrar nos eixos da vitória, e este ritmo de derrotas normalmente arrasta que a equipa não se consiga, no fundo, ganhar esperança e confiança. Esse pode ser o grande problema. A próxima jornada é perigosíssima, a equipa do Tottenham vai jogar diante do Liverpool, um Liverpool que perdeu diante do Galatasaray, portanto pode haver aqui até alguma janela de oportunidade, porque eu não acredito que, apesar do resultado em Madrid, que haja grande esperança do Tottenham poder inverter o resultado no seu estádio na próxima semana, enquanto que o Liverpool perdeu na Turquia diante do Galatasaray por 1-0, possa fazer alguma gestão a equipa da Arne Slot para, no fundo, abordar a Champions League de uma outra forma. O Tottenham não acredito que o possa fazer, até porque internamente precisa muito mais dos pontos para a sobrevivência do que propriamente a esperança utópica de seguir em frente na Liga Milionária. E, portanto, eu acho que esta jornada pode ser importante, não sendo favorito, joga ainda por cima em Anfield Road, mas depois há uma série de jogos em que a equipa do Tottenham, com alguma facilidade, ou diria com alguma competência, pode facilmente pontuar e catapultar para um outro patamar, até que, por exemplo, nesta jornada, a diferença entre o Tottenham e, neste caso, o Nottingham Forest, e também a formação do West Ham é de 1 ponto, o Tottenham tem 29, as outras duas, treinadas pelos portugueses Vítor Pereira e Nuno Espírito Santo, têm 28, o Nottingham Forest vai receber o Fulham, a equipa do West Ham vai receber a formação do Manchester City. Se os Streaky Trees têm aqui alguma facilidade, passa aqui a redundância, ou passa este pleonasmo diante da equipa do Fulham, a verdade é que o City está também na luta por ganhar a Premier e, portanto, o West Ham não vai ter uma tarefa fácil diante dos Citizens. Ou seja, o Tottenham também joga com o calendário dos adversários para que não seja tão expectável o drama da descida. A verdade é que o drama da descida existe e está ali bem presente. O Tottenham, nesta reta final da época, vai jogar fora na casa do Sunderland, que está a fazer uma excelente temporada e ainda sonha com zona europeia. Vai receber o Brighton, que está confortável e não acredito que possa ser um grande problema, mas esta forma descomplexada como a equipa de Fabiano Urzeller joga pode ser também um problema para quem joga de forma nervosa como a equipa do Tottenham. O Wolverhampton poderá de alguma forma já estar aqui arredado, mas tem o brio profissional para colocar em causa. O Aston Villa, que está na luta também por posições da Liga dos Campeões, mas aqui até pode ter um olhar europeu que dê à equipa do Unai Emery uma outra tranquilidade e descanso nos jogos internos nesta fase da temporada. O Leeds, que ainda está também para finalizar a zona da sobrevivência. Chelsea e Everton a terminar. Aqui são 2 jogos em que possivelmente as contas destas 2 equipas já estejam arrumadas e pode dar aqui alguma liberdade à equipa do Tottenham de olhar para estes jogos, aproveitando algum relaxe
destas equipas. A verdade é que a Premier League é de facto um jogo de todos os jogos são jogos tripla e o Tottenham sabe que tem que jogar com isso porque há de facto muita qualidade em qualquer uma das equipas e o Tottenham tem sentido isso nesta temporada e por isso é que está na posição que está tão aflitiva para se continuarem a jogar na Premier League. O Tottenham, como estava-te a dizer, desde a época 77-78, quando esteve no Championship, desde aí esteve sempre no principal escalão do futebol inglês, primeiro como Liga Inglesa e como Premier League a partir de 1992. E pode ser a primeira equipa dos Big Six a descer em 25 anos, desde 2000-2001, Manchester City. Mas veremos que esta reta final nos reserva. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado. Esta quarta-feira, como sempre, pode assistir um novo episódio do Negócio e Mistério. Boginov no Sporting é o tema desta semana. Além disso, pode também assistir à entrevista do 00 a Fernando Meira, à margem do encontro entre Stuttgart e Futebol Clube do Porto. Também está disponível. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.